A Bíblia diz ali no livro de Provérbios, capítulo 16, o coração do homem pode fazer os seus planos, mas a resposta certa vem dos lábios do Senhor. O caminho, versículo 2 diz: o homem, todos os caminhos do homem são limpos aos seus olhos, mas o Senhor pesa o espírito. Entrega os teus caminhos ao Senhor, as suas obras e os teus desígnios serão estabelecidos. Amém? Amado, quando Salomão diz ali, o coração do homem pode fazer planos, nós podemos fazer planos, mas a resposta certa vem dos lábios do Senhor. Ou seja, o Senhor vai aprovar ou não os nossos planos. Os nossos planos precisam primeiramente passar pela prancheta de Deus. E aí ele continua dizendo e vai ajudando mais ainda, melhorando mais ainda a compreensão. Os caminhos do homem aos seus próprios olhos são puros, são limpos, são certos. Ou seja, é óbvio que ninguém tem planos ou planeja algo ruim para si mesmo, verdade ou não é? Ninguém faz isso. Quando você pensa em fazer alguma coisa, quando você planeja fazer alguma coisa, você pensa coisa boa, na verdade, você sonha com coisas boas, mas ele diz, o Senhor pesa o espírito, ou seja, de fato é o Senhor que vai avaliar o que é bom ou não é bom para você, é o Senhor que vai avaliar, porque muitas vezes nós pensamos que algo é bom, mas não é, e muitas vezes achamos que algo vai ser ruim, e aquilo se transforma numa coisa muito boa para nós. E ele termina, Salomão, dizendo, entrega os teus caminhos ao Senhor, os teus planos ao Senhor, os teus desígnios ao Senhor, e eles serão estabelecidos. A melhor forma de ter sucesso em qualquer empreendimento na vida, seja ele familiar, espiritual, empresarial, é você entregar nas mãos do Senhor e dizer, Senhor Deus, qual é o melhor caminho para que esse plano seja concretizado? Qual é a melhor estratégia para aplicar para que isso seja concretizado? E é sobre isso que eu quero falar hoje com vocês. Sobre planos, os nossos planos versus os planos de Deus. A nossa estratégia versus as estratégias de Deus. No Evangelho de João, capítulo 9, conta a história de um cego. Ele diz assim, começa dizendo assim, passando Jesus, viu um cego de nascença. Os discípulos perguntaram para Jesus, Jesus, quem pecou? Este cego ou seu pai, para que ele nascera cego? E Jesus respondeu, nem tão pouco ele pecou, como também seu pai pecou. Isto aconteceu para que se manifestasse nele as obras de Deus. Às vezes a gente fica pensando assim, por que determinada coisa aconteceu comigo? De quem foi a culpa? De verdade, nós gostamos de procurar culpado por aquilo que nós passamos. Verdade ou não é, gente? A gente fica tentando procurar quem é o culpado dessa desgraça que aconteceu comigo. Quem é o culpado desse problema que me sobreveio? E a gente fica procurando, às vezes, culpado para determinadas coisas. Talvez por não compreender, ou por quem sabe, para amenizar nossa consciência por causa do problema que nós estamos passando. Glória a Deus. Alguém bateu na porta lá. E tentamos buscar culpado para aquilo. E os discípulos, Jesus, quem foi o culpado desse cara ter nascido cego? Jesus, isso aconteceu para que nele se manifestasse a obra de Deus. Jesus estava dizendo o seguinte, ele não está nessa condição por consequência,
essa condição é para oportunidades. Muitos dos problemas que você está enfrentando, que você chama de grande problema, pode se transformar na sua vida uma grande oportunidade. Aquele cego, e a gente precisa entender sobre isso, porque quando nós falamos assim, ele estava lá para pedir esmola, a gente pensa que era uma pessoa que estava lá aguardando alguém com muita pena e muita dor para dar a ele uma esmola. Não era bem assim. Aquele cego tinha uma autorização pela lei de pedir esmola. Havia uma lei judaica para dar esmola. Nós temos a palavra esmola como uma palavra muito pejorativa, né? Mas a palavra esmola no judaísmo, na língua hebraica, é a mesma raiz da palavra justiça. Para o judeu, dar esmola não é fazer algo para alguém assim, por pena ou dó. Para o judeu, dar esmola é fazer justiça. Eu vou fazer justiça para com esse pobre. Eu vou fazer justiça para com esse necessitado. Eu vou fazer justiça para com essa pessoa que está passando por um problema. Então, havia uma lei, e aquele homem cego, naquele dia, porque Jesus estava passando, Jesus vinha da Galileia para Jerusalém, para uma das festas, havia 3 importantes festas em Jerusalém, e uma delas Jesus estava indo nessa festa. Então aquele momento era um momento propício para aquele cego, porque muitos religiosos estariam em Jerusalém, e os religiosos gostavam de cumprir a lei. Então ele pensou, opa, vai ter uma oportunidade de aumentar o meu rendimento, vai ter uma oportunidade de eu ganhar mais com as minhas esmolas, ou seja, com a prática da justiça, porque vai ter muita gente praticando justiça e me dando esmola. E Jesus, quando passou por aquele cara ficou pensando, bom, o meu plano, por isso que o provérbio diz, né? O coração do homem pode fazer os seus planos. O plano dele era esse: aumentar o seu rendimento naquele dia, aproveitando um tempo de festa. Opa, o mês hoje vai ser bom, todo mundo vai dar esmola. O mês hoje vai ser maravilhoso, todo mundo vai dar esmola. Esse era o plano de Deus. Mas Deus deu outra resposta para ele. A resposta certa veio dos lábios do Senhor. Jesus disse, nem ele pecou, nem seu pai, mas isso aconteceu para que se manifestasse nele a obra de Deus. Amado, aquilo que era um problema para aquele homem, a cegueira, tornou-se uma oportunidade para ele receber um milagre. E eu quero dizer isso para você hoje, em nome do Senhor Jesus Cristo. 2024 vai ser um ano de milagre na sua vida. Jesus diz, vai até o tanque. Jesus fez uma coisa meio nojenta, sabe, gente? Jesus deu uma cuspida no chão, fez um barrinho, pegou aquele barro que ele fez com guspe, colocou no olho do cara, pá, e disse, vai-te aos tanques de Siloé, que significa enviado, e lava-te. E ele foi e voltou vendo. O milagre aconteceu porque ele ouviu a palavra de Deus e creu. Você sabe, amados, eu quero compartilhar algo com você muito, muito importante para a sua trajetória de 2024. Quando nós pensamos numa trajetória, nós pensamos com uma corrida de 100 metros. A corrida de 100 metros, você olha para ela e vê a chegada. Pá! E o cara dispara só olhando para a chegada. Possivelmente a maioria daqui fez planos assim. Olhando o alvo, olhando o resultado, olhando o objetivo e fez os seus planos. Mas os planos de Deus não é uma corrida de 100 metros. Os planos de Deus é uma corrida de obstáculos. Você não vê a chegada, você só vê os obstáculos. E você tem que vencer um por um. Pular um por um, vencer cada obstáculo. E cada obstáculo que você vence, você está mais próximo do seu alvo, mais próximo do seu objetivo. Mas você precisa vencer os obstáculos. Quando Jesus falou para aquele cego assim, vai ao teu tanque, lava-te. Ele era cego, ele tinha que vencer obstáculos.
A sua cegueira impedia de ver o caminho, mas ele tinha que vencer os obstáculos até chegar ao lugar aonde o milagre dele aconteceria. Você está entendendo? Então, amado, deixa eu falar para você, dificuldade todo mundo vai ter. Todos nós, em toda trajetória proposta, vai passar por dificuldade, vai enfrentar obstáculo, vão ter problemas, e você precisa aprender a lidar com isso. Você está entendendo? Não existe uma trajetória sem dificuldade, é uma ilusão, está sendo produzido nessa geração uma ilusão, uma utopia de uma vida sem dificuldade, de uma vida sem problema. E as pessoas ficam de todas as formas tentando achar uma vida sem problema. E o que acontece? Depressão, angústia, pensamento suicida. Por quê? Porque não existe uma vida sem problema. Existe uma vida, e uma vida tem que ser vivida, e a vida tem que ser vivida superando todos os seus obstáculos. Quando foi feito o tanque de Siloé, preste atenção nisso. O tanque de Siloé foi construído 1800 anos antes desse acontecimento. Foi construído justamente para enfrentar dificuldades. Havia guerras, havia invasão, eles tinham um cerco na cidade, só que a cidade ficava sem abastecimento de água. Então eles tinham uma fonte de água que trazia água de um determinado lugar, de uma fonte, pelo aqueduto, e vinha até aquele tanque. No tempo de Isaías, me perdoe, era Isaías, mas no tempo de rei Ezequias, ele fez um túnel pela rocha, para tirar águas das fontes de Gion, para trazer e abastecer mais esse tanque de Siloé, porque aquela fonte que tinha era insuficiente para encher o tanque, e eram águas cristalinas, águas limpas, amado, eram águas limpas, cristalinas, para dar provisão para um tempo de dificuldade. Deixa eu falar para você uma coisa, amado, por mais dificuldade que você passe na sua vida, Deus tem tempo de provisão para você. Você pode dizer glória a Deus? Deus tem tempo de provisão, mas nós, como crentes, precisamos aprender a viver vencendo as dificuldades, vencendo os problemas. O apóstolo Paulo, ele escrevendo a sua segunda carta, capítulo 4, versículo 17 de Coríntios, ele diz assim, olha lá: pois os nossos sofrimentos leves, deixa aí, sofrimentos leves. Quem quer sofrimento leves aqui? Deixa eu ver. Ninguém quer sofrimento leve, né? Isso aqui é pesado, né? Aleluia. Mas o que de fato Paulo chama de sofrimento leves era perseguição, prisão, náufrago, apanhou quase ser morto, entendeu? Dificuldade, isso Paulo chama de essas momentâneas, outra tradução diz, esta momentânea tribulação, ele chama de sofrimentos leves e momentâneos, olha só, estão produzindo para nós uma glória eterna, que pesa mais do que todos eles. Sabe, amado, eu não sei do tamanho do seu problema, da dificuldade que você enfrenta, eu não sei. Agora, se somar o problema de todo mundo aqui e colocar numa balança, não vai ganhar daquilo que Deus tem preparado para nós na eternidade. O peso de glória, o peso eterno, sobrepõe qualquer dificuldade que você pensa. Só o fato de você ter conhecido Jesus, amado, só o fato de você ter conhecido Jesus. Essa semana, conversando com um homem, empresário, que chegou na nossa igreja com muita dificuldade mesmo. Ele falou para mim: pastor, há 3 anos eu fui para a igreja, destruído emocionalmente, financeiramente. Hoje minha vida mudou completamente. Esse homem está muito próspero hoje, muito próspero.
Ele falou, não imaginava que ia chegar tanto. Mas tem uma coisa, pastor Paulo, e eu gostei muito de ouvir isso da boca dele. Se precisasse passar tudo de novo, eu passava pelo resultado que deu. Hoje eu sou feliz não porque eu prosperei, hoje eu sou feliz porque eu tenho Jesus. É isso que Paulo está dizendo, amado. Peso de glória, por quê? Porque as dificuldades que passamos na vida, a nossa corrida de obstáculo, só nos aproximam mais de Deus. Eu tenho quase que absoluta certeza que a maioria dos que estão aqui, ou se não todos, estão aqui porque passou por algum problema e veio buscar a Deus. Os problemas nos empurram para próximo de Deus. Foi a cova dos leões que empurrou Daniel para perto de Deus. Foi a fornalha sobremaneira acesa de Ananias, Misael e Azarias, amigos de Daniel, que aproximaram aqueles jovens para mais perto de Deus. Todos os homens na Bíblia que passaram por dificuldade, ao passar por dificuldade, foram para mais perto de Deus. A dificuldade aproxima você de Deus. Os problemas empurram você para perto de Deus. É isso que Paulo está dizendo. Peso de glória eterno. Talvez quando você estava lá no momento de felicidade momentânea, passageira, essa felicidade efêmera, você não pensava em Deus, você pensava em shopping, você pensava em praia, você pensava em comprar uma roupa nova, um tênis novo. Mas quando o negócio apertou na sua vida, você foi buscar Deus. E essa dificuldade que você passou, te empurrou para próximo de Deus. Quer um segredo? Quer uma chave extraordinária para a sua vida? Cada problema que você passar em 2024, você dá glória a Deus. Cada glória a Deus que você dá é uma pisada na cabeça do diabo. Você dá glória a Deus. Deus, eu não sei porquê ou para que eu estou passando por essa situação, mas eu sei que essa situação, Deus, vai glorificar o seu nome. Eu passei por isso, cego não sabia porque ele nasceu cego, mas Jesus sabia que ele nasceu cego para manifestar nele as obras de Deus. Eu não sei por que passo, eu não sei para que eu passo, mas eu sei que Deus pode glorificar o nome dele na minha vida através dessa dificuldade. Uau! As dificuldades são bênçãos disfarçadas que te empurram para perto de Deus e produzem em você um resultado muito maior, infinitamente maior daquele que você imaginava, sem a dificuldade. Você está entendendo? As dificuldades produzem em você uma capacidade, uma força, uma resiliência extraordinária. Sabe? Ela produz em você capacidade para se fortalecer. O apóstolo Pedro, na sua primeira carta, ele diz assim: amados, não se surpreendam com o fogo que surge entre vocês para os provar. Não surpreendam. Ai Deus, que fogo! Porque eu fui surpreendido com esse problema, como se algo estranho lhe tivesse acontecendo. E Pedro depois explica: isso acontece para que Deus produza em vocês fé e esperança, que são elementos extraordinários que vai valer por toda a sua vida. Amado, nós precisamos entender que o processo produz em nós uma capacidade de força e resiliência para superar futuros problemas com mais facilidade ainda.
Se você evitar o processo, se você fugir do processo, você pode danificar a sua vida espiritual, a sua vida emocional, a sua vida familiar, a sua vida de trabalho, de empresa. Se você evitar o processo é bom. Eu estava lendo sobre a mariposa imperial. Eu estava lendo justamente sobre um homem que era apaixonado por essa mariposa. Ele pegou uma desde a lagarta até virar o casulo, virar borboleta. Ele ficou vendo todo o processo. Era aquela lagarta feia. Aí de repente vem o processo da metamorfose, vem um casulo, e fica aquele casulo endurecido. A lagarta está lá dentro, passando por uma mudança. E ele fala que começou a ver, ele estava lá observando cada passo, e quando começou ela manifestar que ia sair daquele casulo, ele ficou vendo, e o processo era demorado, ele começou a ficar preocupado, achando que ela estava com dificuldade para sair do casulo, e ele foi tentar ajudar. Ele foi lá e rasgou pegou uma tesoura e cortou o casulo para dar a lagarta aquela mariposa, condições para sair daquele lugar. Só que ele, achando que estava fazendo bem, ele fez o mal para ela, porque é justamente a luta que ela tem para sair do casulo, que faz com que os fluidos vão para a sua asa, e ela assim, e os fluidos naquela luta intensa, as asas vão tendo a irrigação necessária para que quando ela sair, fazer o seu voo imperial. E ele, sem saber, por querer ajudar, por querer evitar uma dificuldade, condenou aquela borboleta a uma vida curta e miserável. Aquilo que você está chamando de problema na sua vida é um processo de Deus para fortalecer você, para fazer você grande mais do que você imagina e pensa. Quem pode dizer glória a Deus? Amado, o crente tem que viver de fé em fé, de glória em glória. Eu estou vivendo de fé em fé, eu estou na corrida de obstáculo, eu passo por um, aleluia, louvado seja Deus, aí parece outro, aleluia, glória, aí outro, vai, aleluia, e vou pulando um por um e dando glória a Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Às vezes tropeça num, mas continua pulando, porque você vive de fé em fé, de glória em glória. Por quê, amado? Porque você é mais forte do que você pensa. Você é mais forte do que você tem uma capacidade de força que você não imagina. Eu vou dar outra chave para você hoje importante. Talvez você pense que ser forte, ser corajoso é uma questão de sentimento, temperamento. Não é nada disso. Quando Jesus chega para aquele cego e diz: vai ao tanque e lava-te. Jesus não disse que ia acontecer um milagre na vida dele. Só que o cego pensou: mas espera um pouquinho, a lei me impede de ir no templo a adorar por ser cego. As pessoas vão num tanque se lavar, e isso era o costume, as pessoas se lavavam, chegavam das suas viagens, nós vimos isso em Jerusalém, as pessoas vinham, lavavam lá na fonte, no tanque, se purificavam da viagem, se limpavam para entrar no templo e adorar. Ele disse: eu sou impedido de entrar no templo, você está mandando eu ir lavar, é porque eu vou estar purificado. Para mim estar purificado e entrar no templo, eu preciso de um milagre, e o milagre que eu preciso é enxergar. E ele foi em obediência à palavra de Deus, até o tanque, e disse: Jesus mandou eu vir aqui, eu vim, lavei e ficou curado. Deixa eu falar para você, ser forte, ser corajoso, não é uma questão de sentimento, é uma questão de obediência. Você tem que obedecer à palavra de Deus e ser forte e corajoso. Olha o que diz Josué capítulo 1, versículo 9. Olha lá: não fui eu que lhe ordenei, é Deus falando com Josué, não fui eu que te mandei, ou seja, eu dei a você, Josué, uma ordem, eu mandei você, Josué, debaixo de uma ordenança.
Seja forte e corajoso, não se apavore nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Uau! Amado, muitas vezes nós estamos esperando chegar um sentimento, uma sensação de força. Eu vou fazer aqui uma meditação, eu vou ouvir aqui alguém me dando uma aula de motivação, positivismo, para me ser forte, ser corajoso. Não é nada disso, é uma postura de obediência. Eu decidi, por obediência, ser forte e corajoso. Você está entendendo? Amado, nós temos que levantar uma igreja hoje, uma geração de pessoas fortes e corajosas, pessoas que olham para a palavra de Deus e creem naquilo que a palavra de Deus diz, pessoas que creem que o milagre vão acontecer, pessoas que acreditam que a sua vida tem sentido, pessoas que acreditam que a sua vida não somente tem sentido, mas também que tem uma significância, pessoas que acreditam que são um instrumento de Deus para essa geração, pessoas que acreditam que os problemas que ela passa não são nada comparado com aquilo que Deus tem preparado para elas, pessoas que acreditam que elas vão vencer em Cristo Jesus. Uau! Ser forte, ser corajoso, não te mandei eu? A Bíblia diz que Deus não nos deu espírito de timidez ou covardia, mas de fé e coragem. Deus não trata com covardes, Deus não trata com tímidos, Deus trata com valentes e corajosos. E para ser valente e ser corajoso não é uma questão de sentimento, é uma questão de posicionamento. Eu decidi, por obediência à palavra de Deus, ser forte. Quem pode dizer glória a Deus? Você está disposto a ser forte em Cristo Jesus? Amado, a vida daquele cego foi totalmente transformada, mudada por causa desse encontro. Aqueles que pensavam que era consequência na vida dele, de fato era uma oportunidade. Jesus disse: não aconteceu isso por causa do pai dele ou dele, não é por causa de consequências. Foi para uma oportunidade para que se manifeste nele as obras de Deus. E eu quero dizer em nome do Senhor Jesus, Deus tem obras extraordinárias, maravilhosas para manifestar na sua vida. Você precisa nesta manhã tomar um posicionamento. Você precisa nessa manhã tomar uma resolução. Eu vou andar debaixo do poder da palavra de Deus. Eu não vou andar por sentimento, não vou andar por vista, eu vou andar por fé. Eu acredito que a corrida que o Senhor tem proposta para mim, a corrida que o Senhor preparou para mim, os planos que Ele tem para mim, são infinitamente melhores do que os meus planos, maiores do que os meus planos, e eu me submeto ao Senhor, eu me submeto à palavra de Deus, eu me submeto à direção do Espírito Santo, eu me submeto em obediência, a acreditar que Deus é por mim, e se Ele é por mim, quem será contra mim? Agindo Deus, quem impedirá? Aleluia! Aleluia!